Gostaria de chamar aqui a doutora Carla Gonçalves Rosa Braga, médica cardiologista, cooperada da Unimed Imperatriz, que estará abordando o tema dor torácica de origem cardiológica. Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigada, Eliane, e a toda a equipe da Unimed pelo convite, pela iniciativa que começa a mudar uma vida dentro de um hospital, né? E isso é importante para todos, para a população de Imperatriz, que vai ser a maior beneficiada. Então, esse é o primeiro de vários que eu espero que venham de outras áreas também, não só da área da cardiologia, e vários outros da cardiologia também, porque é uma área muito solicitada nas urgências e emergências, e eu fico muito feliz que isso esteja começando, e que esteja começando pela Unimed, né, por um hospital que hoje é referência na cidade. Me apresentando, eu sou Carla Braga, cardiologista. Eu sou formada pela Estadual do Pará, fiz residência em clínica médica em Marília, na FAMEMA, cardiologia no Hospital do Coração, Fundação Egidio Jatene, em São Paulo, e reabilitação cardíaca no Instituto Dante Pazanese. Aqui em Imperatriz eu atuo na clínica REAB, de cardiologia e reabilitação, e faço parte da equipe da cardiologia da Unimed. Bom, foi a dor torácica de origem cardiológica. A dor torácica é um dos principais motivos de atendimento num pronto-socorro cardiológico, né? Então, a gente precisa protocolar, a gente precisa ter um parâmetro de atendimento para que cada um não faça do seu jeito. Isso esteja sistematizado, porque a coisa flui muito melhor. Então, o objetivo desse protocolo é atendimento com pacientes com queixa de dor torácica aguda e dos seus equivalentes, avaliar o risco de se tratar essas doenças que é da maior gravidade, as que mais matam, né, e que eminentemente se manifestam por dor torácica, e diminuir internações desnecessárias também, porque isso reduz custo e melhora o bem-estar dos pacientes. Porque o que acontece? Você avaliar de modo equivocado uma dor torácica e internar não é só questão do custo, é questão também do desconforto desse paciente. A metodologia começa-se sempre pela triagem da enfermagem, tá? Depois evolui para a consulta médica e alguns exames que possam ser necessários, que na maioria das vezes se faz necessário. Então, estando o paciente estável, aquele paciente que chega andando, falando, né, sem nenhum sinal de gravidade, o primeiro impasse está na enfermagem, porque a enfermagem, ela tem uma formação geral, eles não têm especialidade em cardiologia. E como é que eles vão diferenciar se essa dor torácica ela é grave, se ela não é grave, se ela tem alguma característica mais preocupante, né? As dores representam 5 a 20% de todas as admissões nas urgências e emergências. Então, é um número muito alto de uma queixa só. E o infarto, que é uma das mais graves causas de dor torácica, ele tem uma mortalidade muito alta, de 40% a 65% na primeira hora e aproximadamente 80% nas 24 horas. Então, isso faz com que a doença ela seja de uma gravidade, uma mortalidade muito alta. Mas dor torácica pode ser muita coisa, né? Então, a dor torácica, acho que ficou muito pequenininho aqui. Ela pode ser de origem cardíaca e não cardíaca. Vamos começar pelas não cardíacas. As não cardíacas, elas podem ser de origem gástrica e não gástrica. As gástricas, principalmente o refluxo, o espasmo e a úlcera. E as não gástricas, pneumotórax, embolia pulmonar, músculo esquelética e psicoemocional. Então, assim, aqui já é o primeiro entrave de uma triagem. Qual dessas dores aqui eu vou tratar? Qual é a mais grave? Qual é a menos grave? E dentro das cardíacas, nós temos as de origem isquêmica e as não isquêmicas. As não isquêmicas, elas podem ser, por exemplo, uma pericardite, uma dissecção de aorta e válvula. Não menos graves, porque uma dissecção de aorta é de altíssima mortalidade. Mas nós vamos focar hoje nas dores torácicas de origem isquêmica, pela frequência e pela gravidade.
Então, a gente vai dividir em angina instável e o infarto agudo do miocárdio com e sem supra de ST. O enfermeiro que faz a triagem, ele tem algumas funções, né? Ele vai fazer uma anamnese inicial, coletar os dados básicos de pressão, frequência, respiração, vai ver o histórico do paciente, qual é a queixa, e vai seguir um fluxograma de Manchester, que ele já é usado pelo hospital, tá? Eu vou passar à frente. E ele vai, nesse primeiro momento, verificar a presença dos sinais e sintomas que caracterizam uma dor torácica típica. Esse é a nossa maior dificuldade, caracterizar a dor. E, constatando que essa dor é típica, ele vai solicitar o eletrocardiograma e comunicar ao médico de plantão. Então, aqui começa a triagem do sistema de triagem de Manchester. E é categorizado por cores, e o hospital também já usa essa seletividade por pulseiras de cor, né? Quando o paciente ele é atendido, emergência, pulseirinha vermelha. O que é uma emergência? Eu vou explicar com mais detalhes no próximo slide. Ele tem que ser levado para a sala vermelha imediatamente, ele não vai passar pela triagem, tá? O muito urgente, 10 minutos para atendimento, urgente 50, pouco urgente 120 e não urgente 240 minutos. Isso não quer dizer que eu vá deixar o paciente não urgente esperando 2 horas, 3, 4 para ser atendido, tá? Isso aqui é apenas uma sistematização de que ele não tem tanta urgência no atendimento quanto os demais. Então, o que é emergência? São aquelas comorbidades com risco de vida. O paciente chegou inconsciente, ele está em parada, ele está em choque, ele não consegue respirar, ele está convulsionando. Esse paciente entra direto. Muito urgente, atendimento em até 10 minutos. Ele não consegue falar direito, ele não consegue formular uma frase. Ele tem uma taquicardia acentuada. Obviamente, esse paciente passou pela triagem. Ele foi feita a aferição de pulso, frequência. Ele tem alteração do estado de consciência ou ele tem uma dor precordial. Então, basicamente, o nosso paciente que a gente vai tratar hoje, ele está aqui, ó, na pulseirinha amarela. Os urgentes, eles podem ter uma crise asmática, uma dor de cabeça intensa, cólicas abdominais, mas que podem esperar até 60 minutos. O pouco urgente são pequenas lesões, às vezes alguma fratura. Se falar isso, o Jean vai ficar bravo. Fratura fechada pode esperar tudo isso, Jean, 2 horas? Vômitos, diarreia, então coisas menos graves. Apesar de que para o paciente tudo é importante, né? E a gente não pode deixar de levar isso em consideração sempre. E as dores leves e as escoriações que podem esperar um pouquinho mais. Então, esse organograma, ele serve para caracterizar a dor. Isso aqui ainda na triagem. Aqui ainda é o enfermeiro que vai fazer esse papel, né? Então, qual que é o caráter da dor? É uma dor em constrição, em compressão, ela queima, ela peso. Alguns falam que em dor surda. Isso é uma dor típica, tá? Aquela dor que o paciente, eu vou mostrar em seguida, sinal de Levine. O paciente ele não fala assim, doutor, está doendo aqui, ó. Ele fala assim, é aqui, ó, a mão está fechada em cima do peito. Isso é um sinal patognomônico de dor torácica precordial anginosa, tá? Vamos voltar. O que é uma dor atípica? Facada, agulhada, pontada, que piora quando a pessoa respira fundo. É uma dor aguda, foi, mas durou 5 segundos e passou sozinho, voltou em 5 segundos, passou de novo. A localização, ela é variável, e isso depende, depois eu vou falar um pouquinho de alguns outros fatores de risco. Dor, ela, via de regra, ela é retroesternal, tá? Aqui no meio, pode confundir um bocado com as dores epigástricas, de origem gástrica. Ela irradia para o ombro esquerdo, para o pescoço, para a face. Ela é região interescapular, na região epigástrica. Principalmente, eu gosto sempre de lembrar, pacientes diabéticos, eles têm dores em localizações atípicas. Então, quando o paciente é diabético, a gente tem que valorizar alguma dor. Assim, nossa, mas está doendo o pescoço, a mandíbula? Sim, pode ser, tá? Isso não é uma coisa muito incomum, não.
Quando a dor irradia para o ombro direito, para o hemitórax direito, ela já é considerada atípica, mas isso não quer dizer que não haja pacientes que infartem sentindo dor do lado direito. É mais raro, mas acontece. E o que desencadeia a dor isquêmica, né? Os esforços, via de regra, os esforços. Exercício, excitação, às vezes até uma emoção, coisas boas, não necessariamente um estresse negativo. O frio, refeições copiosas. E o repouso não costuma desencadear. Então, depois a gente vai falar da diferença da angina estável e da angina instável. Mas aquela dor que só ocorre ao repouso, ela sempre é desencadeada em repouso e nunca aos esforços, ela é considerada atípica. E quais são os fatores de risco que nos deixam mais alertas em relação a paciente com dor e os fatores de risco? Pacientes acima de 60 anos, eles já têm um peso 2, tá? Pacientes com hipertensão, diabetes, olha lá, peso 2. Eu falo que o diabético é um capítulo à parte, né? A gente tem que estar sempre muito alerta. Pacientes com colesterol alto, tabagistas. Eu fumei, mas já parei tem 5 anos, mas a carga tabágica pode ser muito alta, tá? Então a gente tem que levar em consideração. História familiar de infarto, pai, mãe, irmãos em idade precoce. Não é assim, o meu pai infartou com 80 anos. Não, às vezes ele infartou com 80 anos, mas ele já tinha um histórico prévio, né? Então a gente tem que esmiuçar. Eu falo assim com o médico, ele tem que ser acima de tudo curioso. Ele não pode se contentar com uma informação muito simples. O meu pai infartou com 80, mas com 60 ele fez uma cirurgia de ponte, de revascularização, né? Então a aterosclerose começou precocemente nele. Pacientes obesos e pacientes que já têm uma história de revascularização por angioplastia ou por cirurgia aberta. Isso aqui já sozinho contam 3 pontos, tá? Que isso aqui depois a gente vai pontuar. Então, o que seria um paciente muito urgente e vai para o risco laranja, atendimento mais rapidinho? Um paciente que tem uma dor que naquele esquema a gente considerou como típica, né? Qualquer daquelas características. E que na tabelinha atrás, a gente somou 3 pontos. Então, paciente com dor típica e uma somatória de 3 pontos naquela tabela, ele é um paciente de pulseirinha laranja e ele vai para o atendimento rápido. E a conduta é eletrocardiograma em 10 minutos. Como? 10 minutos. Não é 10 minutos de quando ele conversou com o enfermeiro. É 10 minutos de quando ele chegou no hospital. Tá? Isso aqui, gente, talvez seja uma das coisas mais difíceis, porque o paciente, às vezes, nem ele mesmo está entendendo que ele pode estar infartando. Então, ele vai fazer a ficha, aí, às vezes, ele não fala para o atendente que ele está com dor no peito, aí demora, mas o ideal, tá? Isso aqui eu estou falando de um mundo ideal. E não é uma coisa tão impossível fazer um eletro, é um exame rápido, né? Não é nada tão absurdo. E faz o eletro e encaminha imediatamente para o consultório médico. Não vai fazer o eletro e vai ficar lá na recepção esperando alguma coisa. Ele vai fazer o eletro e ele vai para o consultório do médico. E o que seria um risco vermelho, né? O risco vermelho é aquele que vai direto para a sala de emergência. Assim, veja bem, eu falei que a emergência ia direto para a sala vermelha, né? Se ele chegar inconsciente, se ele chegar em algumas situações. Mas alguns pacientes podem chegar, por exemplo, conscientes, mas o enfermeiro vai fazer a triagem e ele vê que ele está taquicárdico, hipotenso, taquipneico. Então, já termina o exame na emergência, tá? Na sala vermelha. Então, sala vermelha, eletro, monitorização e, obviamente, o médico do lado. Então, agora, o enfermeiro fez o papel dele, né? Triou, fez o eletro, levou para o médico e o médico agora tem que atuar. Eu vou classificar, tá? Síndromes coronarianas agudas, que são as isquêmicas, em 3 classificações de maior gravidade. O infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST, é o IAM com SST. O infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST, que é o IAM sem SST. E a angina instável.
Então, aqui, quando o paciente chega com dor, o médico, ele vai classificar também que tipo de dor. Dor tipo A é aquela dor que ninguém tem dúvida que ela é anginosa. Definitivamente ela é anginosa. Aqui eu não preciso de mais nada para saber que aquela dor é típica. Ela é aperto, queimação, ela está em repouso naquele momento, né? Ela não foi desencadeada apenas em repouso. Ela irradia para o ombro, para a mandíbula ou para a face interna do braço, alivia com repouso ou com nitrato. Isso é uma dor típica, isso é grave. A dor tipo B, ela é provavelmente anginosa. A insuficiência coronariana é a principal hipótese, mas eu não tenho certeza. Eu preciso de alguns exames que me corroborem essa hipótese. A dor tipo C, ela é possivelmente. Então, a insuficiência coronariana ela não é a principal hipótese. De toda forma, eu preciso checar se é ou não, e eu preciso de alguns exames complementares. E a dor tipo C, ela definitivamente não é anginosa, né? O paciente levanta o braço e dói. Então, esse tipo de dor, ela não é anginosa e a gente fica mais tranquilo. Aí o médico vai partir para uma coisa muito básica, muito simples, mas que faz toda a diferença. Exame físico. Ausculta cardíaca e pulmonar. Aqui, muitas vezes, nisso aqui, a gente já diagnostica várias coisas, né? Porque, por exemplo, eu posso auscultar um pulso, uma ausculta rítmica. Ele pode estar fazendo uma taquicardia com frequência super alta, isso pode dar dor. Ele pode estar congesto, né? Então, isso pode ser um edema agudo de pulmão. A pressão, ela é obrigatoriamente medida nos dois membros. Diferença arterial de pulso é sinal de gravidade. Então, a pressão é medida no membro superior direito e esquerdo. Diferenças superiores a 20 milímetros, né, de diferença na sistólica e 15 na diastólica, isso não é normal. Isso pode ser uma dissecção aguda de aorta. Então, eu preciso palpar os pulsos, né? Todos, 2 braços e 2 pernas, se o paciente tiver os 2 braços e as 2 pernas, e aferir a pressão. Isso aqui já vai me dar muita coisa, né? Porque a hipotensão, a taquicardia são sinais de gravidade, e se tiver assimetria, eu já vou fazer outras hipóteses também. E a estratificação de probabilidade de DAC, né, de doença arterial coronariana. Então, também com o número de fatores de risco. Então, eu citei os fatores de risco lá atrás. Então, até um fator de risco, desde que esse fator não seja diabetes ou uma aterosclerose já manifesta, né? E em pacientes jovens, abaixo de 60 anos, então, o paciente é hipertenso, tem 45 anos. E, assim, individualmente, não estou levando em consideração aqui o tipo de dor, ele é um paciente de baixa probabilidade, a estratificação dele é de baixo risco. Se o paciente tem 2 fatores de risco, que não diabetes ou aterosclerose, né? Porque assim, ele pode ter só hipertensão e o outro fator de risco é uma angioplastia prévia, isso que já seria alto risco. Então, 2 fatores de risco em pacientes jovens, a probabilidade é intermediária. 3 fatores de risco, né? Ou mais, ou diabetes, ou aterosclerose manifesta, ou idade acima de 60, esse paciente já é um paciente de alto risco de doença arterial coronariana. Então, um paciente de alto risco, a gente vai tomar os cuidados redobrados também. E aí vem a interpretação do eletro. Isso tudo aconteceu, gente, em 10 minutos. Tá? A coisa é muito dinâmica, é muito rápida, porque infarto mata. E quando não mata, deixa sequelas, principalmente uma insuficiência cardíaca, que além de ter uma qualidade de vida horrível, o custo é dos maiores dentro da medicina. Então, o eletro. Esse eletro, se ele tem um supra de ST ou um bloqueio de ramo esquerdo novo, também a probabilidade aqui é alta, é risco. Na verdade, quando tem o supra, você já diagnosticou um infarto com supra, né? Alto risco. Mas podem ter outras alterações isquêmicas que não o supra de ST. Eu vou citar e vou mostrar alguns eletros. Isquemia circunferencial, sinal de Wellens, infra de ST e onda T negativa simétrica. Onda T negativa assimétrica pode ser só uma alteração de repolarização ventricular. Se ela for simétrica, a gente tem que ficar atento. E ele pode ser normal ou algumas alterações inespecíficas. Aí o médico fez o eletro, o enfermeiro levou o eletro e deu esse eletro aqui.
né, que tem aqui, o D2, D3 e a VF, um supra lindo, fácil de ver, e aí a gente fica tranquilo, chama a hemodinâmica e está tudo resolvido, vamos tomar um café. Esse paciente é grave. Aqui é sala vermelha, e a gente vai falar como é que vai proceder aqui, né? Então, assim, aqui, como eu falo, é fácil, porque eu não tenho mais dúvida que isso é um infarto, né? Então, mas o colega não identificou que isso aqui é um eletro com supra. Chama o cardio, manda o eletrocardio, vê se tem alguém na UTI que pode ajudar. Não soube, não identificou, chama ajuda, tá? Então, esse eletro aqui é um eletro típico de infarto em parede inferior. Mas aí ele fez o eletro e não tem supra, mas tem esse bloqueio de ramo esquerdo. Esse supra aqui, gente, isso na verdade não é um supla, tá? Isso aqui faz parte da morfologia do bloqueio de ramo esquerdo. Não importa. Se o paciente já sabe que ele tem esse bloqueio, doutor, eu já tenho um bloqueio no coração, ok? Fico mais tranquila. Mas a maioria das vezes ele não sabe se ele tem um bloqueio ou não. Eu vou tratar isso aqui na vigência de dor típica e fatores de risco que caracterizam esse paciente como de alta probabilidade de DAC. Eu vou tratar isso aqui como um infarto com supra. Tá? Então, bloqueio de ramo novo ou possivelmente novo, porque ele não soube me dar essa informação, com dor típica e fatores de risco elevados, isso aqui é infarto com supra e eu vou proceder da mesma forma. E como é que a gente procede? Liga para a hemodinâmica, a primeira coisa. Tá? A Imperatriz, graças a Deus, tem um ótimo serviço de hemodinâmica. Hoje nós contamos com 3 cardiologistas hemodinamicistas que ficam full time. Então, não conseguiu um, liga para o segundo, não conseguiu o segundo, liga para o terceiro, e o resto da equipe está fazendo todos os outros procedimentos. Tá? Então, qual que é o prazo que eu tenho, né? Que é o wire crossing, é o tempo de abertura de artéria. Idealmente, 90 minutos para esse paciente chegar da porta do hospital ao laboratório de hemodinâmica. 90 minutos a gente considera quando o hospital tem hemodinâmica dentro dele. Quando ele precisa ser transferido para um outro hospital, tolera-se até 2 horas, tá? Time is muscle, que tempo é dinheiro, na cardiologia tempo é músculo. Cada hora que esse paciente passa infartado, sem circulação, esse músculo vai morrendo. E aí depois vão ser só as sequelas, tá? Então, e se eu não consigo essa transferência em tempo hábil? Fibrinólise, tá? É alteplase, o hospital dispõe desse medicamento, é um medicamento que é super caro, funciona bem. Intervalos, aí aqui existem vários detalhes, né, que depois a gente vai estabelecer tudo no protocolo, porque o que é o ideal? Que esse paciente seja tratado tanto por hemodinâmica quanto por fibrinólise em até 6 horas, idealmente até 6 horas, de 6 a 12 horas do início da dor. Não é na chegada ao hospital, né? Então, às vezes, ele chega no hospital já com mais de 6 horas de dor. Mas, a gente vai fazer o quê? Tem mais de 6 horas, tem menos de 12? Hemodinâmica, tá? A gente vai sempre tentar, idealmente, até porque nós dispomos disso, a hemodinâmica. Mas vamos supor que os 3 hemodinamicistas da cidade viajaram juntos, não tem hemodinamicista. Eu tenho alteplase no hospital, eu preciso fazer, mas eu não tenho segurança, chama o cardiologista, tá? Então, porque assim, eu não posso deixar o paciente com diagnóstico e sem tratamento, sendo que nós dispomos, via de regra, das 2 opções, tá? Esse paciente tem que ficar em monitorização contínua, e aí, além da monitorização, eu vou solicitar os exames de laboratório, de rotina, né, enquanto vai providenciando ambulância, enquanto a hemodinâmica é contactada, para dar tempo deles receberem o paciente. Então, é o básico, hemograma, ureia e creatinina, eletrólitos básicos, tá? CPK, MB e troponina. Mas tem um detalhe, para que eu vou pedir troponina se eu sei que esse paciente infartou? Troponina é prognóstico nesse caso, tá? Eu jamais vou esperar qualquer um desses exames
para mandar ele para a hemodinâmica. Ah, peraí, eu não posso mandar porque não chegou o resultado, vai chegar daqui a 2 horas. Não, ele vai para lá, o resultado vai chegar depois. Isso aqui é o basal que eu tenho que ter, porque esse paciente vai voltar e eu preciso saber quais eram as condições prévias dele. E em que momento que essas enzimas, esses marcadores de necrose miocárdica vão começar a cair. Pode ser um sinal de reinfarto, estava caindo, voltou a subir. Então, os marcadores de necrose, eles têm que ser colhidos na chegada, né? E depois, na UTI, o colega vai seriar até a queda desses marcadores. Então, eu não vou aguardar o resultado, e eles são marcadores prognósticos. E tem uma prescriçãozinha básica, né, que o PS tem que ter, porque não pode ser assim, eu acho que tem que ser feito isso, eu esqueci daquilo, isso aqui tem que ser medular, tá? É para todo mundo salvo, assim, obviamente individualizando, né? Por quê? AS, 300 miligramas mastigados. Doutor, eu sou alérgico a AS. Óbvio que eu não vou dar AS para esse paciente, senão ele não vai morrer do infarto, vai morrer da alergia. Então, não posso dar. Tem alergia? Não. Vai ganhar o AS 300 miligramas mastigados. Clopidogrel. Aqui eu vou fazer um parêntese pelo seguinte. A nossa diretriz de infarto com supra, ela preconiza 300 miligramas de clopidogrel, que são 4 comprimidos. No entanto, outros estudos da hemodinâmica vieram e mostraram que 600 miligramas, ele é não inferior, tá? E ele melhora a taxa de não ter estenose, né? Ele evita a trombose imediata e tardia do stent, quando ele é feito na urgência. Então, a gente preconiza 600 miligramas, melhora a reoclusão e não aumenta sangramento. Se o paciente não for submetido à hemodinâmica, né? Os 3 estão viajando, a gente vai fazer alteplase. Aí, eu não vou fazer os 8 comprimidos. Se o paciente tiver menos que 75 anos, eu vou fazer apenas 4 comprimidos, os 300 miligramas. E se o paciente for mais idoso, eu vou fazer apenas 1 comprimido. O oxigênio, que antigamente era para todo mundo, hoje a gente sabe que não é bem assim, tá? Ele só é indicado nas 3 às 6 primeiras horas. E se o paciente tiver uma saturação mais baixa, ou se ele estiver muito desconfortável, com congestão pulmonar. Senão, não há necessidade do oxigênio. Os nitratos. O nitrato também não é para todo mundo, tá? O paciente que tem infarto de parede inferior, ele precisa saber se a gente não tem um ventrículo direito acometido também. Então, infartou com aquele primeiro eletro que eu mostrei lá em cima. Tem inferior, a gente vai fazer o V3R e V4R para ver se tem algum outro comprometimento. E aí a gente não vai fazer isordil, tá? A outra coisa, o paciente está com 9,6 de pressão. Não posso fazer isordil porque ele vai chocar. O uso do sildenafil é completamente contraindicado quando, via de regra, os homens fazem o uso, né? Fizeram o uso e precisam do nitrato. Não pode, o paciente choca, tá? É uma contraindicação absoluta. Em alguns casos selecionados, a gente pode abrir mão do nitrato EV, que é a nitroglicerina. A morfina age quando ou eu não puder fazer o isordil por algum motivo, ou quando o isordil não resolveu a dor, a gente também pode abrir mão do uso de morfina. Uma dose de 2 a 8 miligramas, a gente vai titulando até a dose que diminui a dor do paciente, em intervalos entre 5 e 15 minutos. A enoxaparina também é protocolo, tá? Nos infartos com supra, em pacientes abaixo de 75 anos, que não tenham sangramento ativo, façam bolos de 30 miligramas EV e depois a dose de 1 miligrama quilo peso a cada 12 horas. Em pacientes mais idosos não é feito bolos e a dose é um pouquinho menor, é corrigida, 0,75 a cada 12 horas. Beta-bloqueador diminui mortalidade, tá? Mas também não é todo mundo que tem condições de receber. Por que o bisoprolol? O bisoprolol não está em diretriz, tá? Não é uma questão de qual dos beta-bloqueadores. Mas, precisando de um beta-bloqueador oral, ele é cardioseletivo, e desde que o paciente não esteja bradicárdico ou não esteja hipotenso, ele deve fazer parte do protocolo também. E outra coisa que é muito importante
é manter os medicamentos das doenças de base, né? O paciente ele tem outra doença, por exemplo, o paciente ele tem um hipotireoidismo, ele usa levotiroxina, ele é um paciente depressivo, usa um ansiolítico. O resto, desde que não haja conflito, que não tenha interferência com esses medicamentos, ele precisa ser mantido também, não na sala de emergência, né? Mas no tratamento a longo prazo desse paciente. Mas aí a gente fez o eletro, e o eletro é normal. Manda para casa? Não. O paciente tem dor típica e ele foi classificado como de alto risco, porque ele tem fatores de risco que me fazem classificá-lo dessa forma. Então, o que eu vou fazer? Esse aqui é um outro eletro que eu falei, que não é normal, né? Mas essa inversão simétrica aqui, da onda T, na parede anterior. E isso aqui não é supra, mas é tão grave quanto, tá? Isquemia circunferencial. E você fala, isso é raro. Não é comum, mas esse ano um paciente meu, coronariano, com todos os fatores de risco possíveis, deu entrada no pronto-socorro da Unimed, com um eletro. Eu vou mostrar o eletro dele, porque eu consegui recuperar. Então, o que é isso aqui? O paciente tem uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção: supra de AVR e V1. O supra de AVR, ele está geralmente relacionado às lesões críticas na DA, proximal, tá? Isso é de extrema gravidade. O infra de ST na parede anterior e inferior, tá? Vou ler aqui, porque eu acho que talvez não dê para todo mundo enxergar. Isquemia circunferencial ou global é o infradesnivelamento do ST em 6 ou mais derivações, com maior intensidade em V4 a V6, acompanhado de ondas T negativas, em associação ao supra de ST em AVR, tá? Isso significa lesão crítica de tronco da coronária esquerda ou equivalente, ou DA proximal, que é o equivalente. Mas isso é raro. Olha aqui. Esse paciente infartou, aceito. Esse paciente infartou, eu acho que foi em março. Eu cortei aqui o nome e a data. E olha aqui. Eu até falei que ia tirar a máscara, mas depois fiquei sem graça. Agora, cadê que eu enxergo? D1, D2, D3, AVR. Aqui, ó. Olha aqui o suprão de AVR. Tá? E olha aqui a parede inferior. Um infradescendente grande, ó, D2, D3, AVF. E olha aqui a parede anterior dele, ó, toda infrada. Dor típica. Esse paciente tem 74 ou 76 anos, não tenho certeza. Ele é hipertenso, diabético, insulino dependente, dislipidêmico severo misto, tem uma ansiedade gravíssima, hiperuricemia, e sobrepeso. Ele infartou há cerca de 5 ou 6 anos. O tratamento, na época, já era indicação de cirurgia de revascularização miocárdica. Ele ficou com medo de operar. Ele falou, eu não vou operar. Ok, mantivemos em tratamento clínico, né? Paciência. Mas há 1 ano, ou 1 ano e pouquinho, ele começou a ter alteração dinâmica do eletro. De vez em quando ele tinha dor, aí ele ia no pronto-socorro, fazia um eletro, o eletro estava com infrinha de parede anterior, discreto. Falei, bom, agora não tem jeito, a gente vai ter que reestudar, vai ter que fazer outro cateterismo. Mas eu tenho medo. Porque ele é renal crônico também. Eu esqueci de dizer, não dialítico, mas ele é renal crônico. E aí eu falei assim, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos preparar, a gente vai internar, vai hidratar, vai preparar esse rim, fazer um cateterismo assim, eletivo, né, com menos contraste, porque a gente já avisa a nefro, né, Elisnalda? Se precisar dialisar no dia seguinte ou 48 horas, dialisa para lavar esse contraste, tudo de forma tranquila. Isso foi num dia que eu fechei minha boca. No dia seguinte aconteceu isso aqui, ó. Aí ele foi às pressas para o hospital, fizeram esse eletro e mandaram para a hemodinâmica. E isso aqui, ó, é o eletro pós-angioplastia. Tá? Então, assim, mais uma vida salva. Isso aqui não é coisa de livro, tá, gente? Isso é paciente de vida real do nosso hospital, da nossa hemodinâmica, tá? E aí, esse paciente, por coincidência, eu estava pegando esse eletro, muita coincidência mesmo, ele apareceu 12h30 no meu consultório hoje, com dor no ombro esquerdo. Eu falei, agora foi. O que é, o que não é?
eu fiz um eletro. O eletro estava mais lindo que esse, não tinha absolutamente nada. Pedi as enzimas, vieram normais. Então, vai ficar em observação, mas vai ganhar uma avaliação do ortopedista também, né? Lógico, né, Jean? Então, aí o eletro não teve supra, mas teve uma dessas alterações. Essa que eu citei por último, pela gravidade, apesar de não ser supra, ela é tratada como supra, tá? Então, foi direto para a hemodinâmica. Mas os outros eletros, os eletros normais, se o paciente tem uma dor típica e tem os fatores de risco, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse paciente em observação e vou seriar os marcadores de necrose miocárdica, tropo, CPK e CKMB. Quando? Na hora que ele chegou. Chegou, a dor é típica, o eletro não tem nada, ele tem fator de risco? Primeira enzima. Aí veio o normal, o que eu faço? Manda embora? Não. Eu vou ter que seriar a segunda enzima 4 horas após a primeira. Esse paciente eu classifiquei como paciente de alto risco. Poxa, mas ele vai ficar o dia inteiro no PS? Não é melhor do que internar sem ter nada? Não é melhor do que mandar para casa e infartar em casa? Então, a gente tem que ter prudência. Aí, E a outra coisa que eu acho que eu não falei é esmiuçar para saber que horas começou a dor forte, a dor em repouso, que horas foi o evento, tá? Porque se o evento foi às 4 da tarde e ele chegou às 10 da noite, aí é outra situação. Eu já tenho 6 horas de intervalo de dor, tá? Então, habitualmente, para o paciente que tem dor naquele momento, primeira dosagem na entrada, segunda, 4 horas após a primeira, terceira, 4 horas após a segunda. E o eletro, na mesma sequência, entrada, 4 horas e 8 horas. Porque eu posso ter alteração desse eletro. Ele pode estar normal no primeiro, mas ele pode alterar o segundo, né? E aí a gente vai seguir uma prescrição padrão para síndrome coronariana aguda sem supra de ST. E vamos chamar a cardiologia, caso se confirme que ele tem um infarto sem supra ou que é uma angina instável de alto risco, né? Então, assim, o que é a angina instável de alto risco? O eletro é normal, as enzimas vieram normais, mas a dor dele me convenceu que aquilo é coração. Ele é diabético, hipertenso, tem 70 anos, fuma e tem uma dor típica. Isso é uma angina instável de alto risco. Eu vou mandar ele para casa? Não, porque ele vai infartar em casa. Eu vou internar, eu vou estratificar, tá? E, para isso, existem os cardiologistas. E o que seria essa prescrição padrão? Ela é muito semelhante à do infarto com supra, sendo que a dose do clopidogrel, dose de ataque, é menor, são apenas os 300 miligramas, 4 comprimidos. O oxigênio segue o mesmo esquema, nitrato, morfina, e a enoxaparina muda um pouquinho, porque não precisa do bolus, tá? Seria apenas 1 miligrama por quilo a cada 12 horas pela idade, e abaixo de 75, e maior que 75, uma dose de 0,75 miligramas por quilo. Eu vou fazer um parêntese aqui, porque, obviamente, cada paciente tem que ser individualizado. Existem os pacientes que têm sangramento, que eu não vou fazer. Existem os pacientes renais, que eu vou ter que ajustar a dose pela função renal, tá? Então, isso aqui é o geral, para quem não tiver contraindicações. E rosuvastatina como estatina, tá? Dose alta, porque é a dose que estabiliza a placa. Ele não infartou, mas ele pode infartar. Então, eu preciso, até saber o que está acontecendo, estabilizar essa placa. O beta-bloqueador segue o mesmo esquema. Se o paciente não tem nenhuma contraindicação e tem uma frequência mais alta, eu posso começar. E manter os medicamentos das doenças de base. Isso tudo aqui não está em fluxograma, porque trata-se de uma apresentação. Mas isso depois vai virar um esquema, tá? Um organograma para o PS, para ficar mais fácil, na hora que bater o olho, já saber qual o passo a passo que vai ser tomado. E existem situações especiais, tá? Por exemplo, quando que eu vou solicitar um cateterismo de emergência, ou seja, o paciente chegou, tem 2 horas lá no PS, só que o infarto dele já tem mais de 12 horas, ou seja, ele já perdeu a janela de hiperhemodinâmica. E só agora que ele procurou o pronto-socorro, o que eu vou fazer? Eu vou pedir CAT? Se ele estiver estável, não. Eu vou pedir quando ele mantiver dor. Eu fiz toda aquela prescrição de síndrome coronariana, só que ele continua com dor.
Aí eu vou mandar ele para a hemodinâmica, tá? Ou ele está instável, ele está em choque, eu vou mandá-lo para a hemodinâmica. Ele tem instabilidade elétrica, ele tem arritmias complexas, ele tem um BAV avançado, um BAVT, está fazendo taquicardia ventricular. Posso chamar a Mayra para dar uma ajudinha nas arritmias, né, Mayra? Mas ele precisa da hemodinâmica. Ou se ele entrou em insuficiência cardíaca aguda, hemodinâmica, tá? E o paciente, na mesma situação ele já não tem mais o delta-T de tratamento, né? Perdão, aqui ele não tem indicação de um cateterismo de urgência, que é o infarto sem supra. Chegou já com um tempo avançado, mas ele tem uma dor que não melhora com todo o tratamento que eu fiz. Então, ele não tem supra, mas ele vai precisar do cateterismo de urgência. Então, ele pode ter uma dor anginosa com um eletro de alto risco e não melhora a dor, cateterismo, tá? Ou os outros motivos que eu citei, instabilidade e insuficiência cardíaca aguda grave. Então, esses pacientes, apesar de eles não estarem mais no intervalo de tempo de tratamento pela angioplastia, eles merecem serem levados para o laboratório de hemodinâmica. E quem que eu vou liberar para casa? Né? Após os eletros, e eu serei os marcadores, ou seja, de 9 a 12 horas, esse paciente lá em observação, o dia inteiro ou a noite toda. Se o paciente tiver recorrência de dor, eu serei o eletro está normal. Eu serei as enzimas estão normais. Aí eu vou repetir o eletro e vou reexaminar, porque o quadro que era estável pode ter instabilizado, tá? E aí eu vou internar e vou chamar a avaliação dos especialistas, tá? Eu não vou mandar esse paciente com dor para casa só porque o eletro está normal e as enzimas estão normais, porque isso pode ser uma angina instável. E se ele melhorou da dor, os marcadores estão normais, o eletro não tem nada, aí sim, eu posso dar alta com encaminhamento para que ele seja estratificado ambulatorialmente, tá? Então, prova funcional, teste ergométrico, ecoestresse, angiotomo, cintilografia, o cardiologista dele vai escolher o que ele acha melhor para cada caso, tá? Então, não é assim, chegou, é alto risco, a dor é típica, fez uma enzima, um eletro está normal, vai para casa? Não, ele não vai para casa. Ele vai seriar, tá? E a gente vai seguir esses critérios aqui. E, apesar de não fazer parte da nossa aula, a angina estável, só para a gente diferenciar o que é uma estável e uma instável, a angina estável é aquela dor que ela só aparece quando a pessoa se esforça um pouquinho mais, né? Quando ele está quietinho, ele não sente nada. Geralmente, esse paciente, ele não procura o pronto-socorro, né? Porque o que leva o paciente? A dor que não passa. Então, esse aqui, ele anda um quarteirão, tem dor, ele para, melhora. Então, essa é a angina estável. Ela não é de tanta gravidade, ela não caracteriza uma urgência, mas no ambulatório de cardiologia, ela precisa ser investigada e tratada. A angina instável, ela também tem uma intensidade variável. Às vezes é tão levinho que o paciente nem valoriza a dor que ele está tendo. Mas tem alguns que realmente se incomodam e procuram logo o médico, tá? E geralmente ela é progressiva. Antes, ela só começava quando ele estava subindo uma ladeira, ou correndo, ou capinando, fazendo um esforço intenso. Aí ela vai passando para aqueles esforços moderados. Agora, quando eu pego o meu filho no colo, eu faço um esforcinho maior, eu já sinto. Doutora, agora só de andar 100 metros eu já sinto. Então, ela vai progredindo e pode ser que vire uma angina instável, ou seja, uma angina de repouso, tá? Então, assim, o que eu queria deixar é que na cardiologia, na dor torácica, a gente precisa de muito pouco para fazer o diagnóstico. Eu não falei de nenhum exame mirabolante, eu não falei de nenhum conhecimento que nós não tenhamos na faculdade. É anamnese, exame físico, eletrocardiograma e alguns exames de laboratório básicos, tá? Então, assim, perguntem, investiguem. Às vezes acontece do paciente não falar para um, falar para o outro, tá?
E eu vou citar um fato que aconteceu comigo bem antes da clínica, da cardiologia, que, na verdade, eu morro de vergonha, mas eu acho que tem que servir de exemplo para todo mundo. Eu estava de plantão num pronto-socorro e chegou uma senhora, assim, de meia idade, ela devia ter talvez uns 60 e poucos anos, em crise histérica de dor. Ela não estava com dor com a mão no peito, ela chorava, ela se descabelava. Um típico ataque de histeria. Aí o marido chegou para mim, assim, no cantinho, e falou: não, doutora, sabe o que é? Ela teve uma discussão horrorosa em casa agora, com não sei quem, BBB e bababá. O que a gente pensa? Está tendo um DNV, né? O que a gente faz? Diazepam na senhora. Melhorou? Não, não melhorou. Aí, será que é? Aí ela falava assim, que está queimando aqui, e chorava, assim, muito abalada emocionalmente. E aí, vamos fazer alguma coisa para o estômago, né? Vai que ela tem alguma coisa no esôfago, faz um omeprazol, melhorou? Não, não melhorou. Então, tá bom, então para tratar a consciência, vamos fazer um eletro? Aí ela fez o eletro. Sabe aquele primeiro eletro com supra que eu mostrei, em parede inferior? Eu acho que era muito semelhante ao dessa paciente. Então, assim, eu me chicoteio até hoje por conta desse caso que eu deixei passar horas, né? E tempo é músculo. Ela perdeu algum pouquinho de fração de ejeção por essa comida de bola minha, tá? Então, assim, escutem o paciente, estratifiquem, não vai no achômetro, tá? Porque pode ser um DNV? Pode, mas pode ser um infarto de parede inferior, essa paciente está infartada e a gente deixa passar despercebido, tá? Então, assim, se a gente segue um esquema de estratifica fator de risco, caracteriza a dor, típica, atípica, baixo, moderado, alto risco, faz eletro, a nossa chance de errar é muito menor, certo? Então, aqui são algumas referências bibliográficas que eu utilizei. E, muito obrigada, eu acho que é assim que todo mundo quer chegar, e esse também é o nosso papel para deixar os nossos pacientes mais saudáveis possível. Obrigada.